Shalom, boa tarde. Como vocês estão? Paz do Senhor, paz e graça. Aleluia. Glória a Deus. Olá, Dani, Valdinete, a paz. Minhas irmãs fiéis. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A paz, Valéria. Graça e paz, boa tarde. É porque na mesma hora que eu falo, que eu aviso nos grupos, Valdinete, ainda demora uns 2, 3 minutos. Aí você consegue. Porque quando eu digo assim, ó, vem, a live começou, eu tô entrando naquele momento. Mas o que importa é a parte final, que você consegue, né? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Que Deus abençoe vocês nessa tarde, nessa terça-feira. Hoje é terça, né? Eu tô tão perdida nos dias, meu Deus do céu. Pronto, aí terça-feira. Pra vocês verem como eu tô perdida. Perdida nos dias, mas encontrada em Cristo. Eita, glória. Olá, Flete Duas Marias, como é o seu nome? Coloque o seu nome aqui pra gente saber. Pra gente te chamar pelo nome. Amém? Glória a Deus. Deixa eu avisar aqui que estamos entrando, que já entramos, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Hoje eu quero falar sobre o espírito da escassez na nossa vida. Eita, hoje vai ser forte. Ana Maria. Ah, Ana Maria! Ô, glória! É a Ana Maria que estudou comigo? Fala comigo, Ana Maria. Se é você que estudou comigo, engenharia. Olá, Sheila, paz. Glória a Deus pela vida de vocês. Eita, que bênção. Obrigada, Ana Maria, por estar aqui. Nossa, a Ana Maria é um amor de pessoa. Uma pessoa que eu não falo quase nunca mais. É uma pessoa que eu amo demais. Deus abençoe você, Ana Maria. Que bom que você está aqui nas lives. Todos os dias a gente faz estudos bíblicos poderosos. Amém? Glória a Deus. Então, quero falar hoje sobre a nossa mentalidade de escassez, que impede muitas vezes a gente de avançar na vida. E a gente fala sobre assuntos que está tudo direcionado, que vem da palavra de Deus. Amém? Então, para você que está chegando agora, Deus abençoe. Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Que o Senhor abençoe vocês. Eu quero falar hoje sobre a mentalidade, a nossa mentalidade de escassez, mas tudo direcionado que vem da Bíblia. Amém? Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus, que Ele possa falar conosco hoje e que Ele possa abrir a nossa mentalidade espiritual. Ai, que linda! Eu te amo também, viu, Ana Maria? Glória a Deus pela sua vida. Estou muito feliz por você estar aqui. Amém? Vamos avançar? Glória a Deus. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença nessa tarde. Eu quero te agradecer, te glorificar, te exaltar. Eu quero exaltar o nome do Senhor Jesus por tudo o
que já aconteceu nessa tarde, nessa manhã que passou, por tudo que aconteceu nesse dia de terça-feira. Eu quero te agradecer, Pai, pelo presente de estar vivo e viva, pelo presente da vida de respirar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa da gente ser melhor, da gente buscar ser melhor, da gente tirar tudo aquilo que não nos serve mais e colocar o novo de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa tarde, pelas pessoas que estão aqui, pelas que vão assistir depois a live. Que o Senhor possa descer com os teus rios da glória, com a tua revelação, Pai, nos ensinando a tua vontade. Obrigada, Pai, por tudo que vai acontecer aqui. Que seja direcionado pelo Espírito Santo. Pai, tira toda soberba do nosso coração, todo o ego, toda a ganância, toda a miséria, todo o pensamento de escassez, Pai, nessa semana. E nos faz uma pessoa próspera em mentalidade, primeiramente. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina antes de nos dar os teus presentes, a tua prosperidade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te consagro, eu te glorifico. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz porque a minha amiga da faculdade de engenharia está aqui. E isso me deixa muito feliz. Amém? Glória a Deus. Para quem não sabe, eu fiz faculdade de engenharia. Não finalizei porque não era o que eu amava. Mas foi bênção. Que eu conheci pessoas que eu amo. Então vamos avançar. Quebrando a nossa mentalidade de escassez hoje. A escassez não começa na nossa carteira. Ela começa na nossa mente. No nosso coração e nas nossas emoções. E é isso que a gente vai falar hoje. Essa semana vai ser só sobre esse assunto. Existem pessoas que elas possuem recursos, elas têm oportunidades, possuem talentos, possuem portas abertas diante delas, mas ainda vivem dominadas pelo medo e vivem como se estivessem presas à falta. Olá, Ruth! E elas vivem presas pela insegurança, pela ansiedade de perder, pela sensação constante de que nunca será suficiente. Então a escassez ela é uma prisão invisível. Deixa eu ajeitar aqui essa luz. Pronto, melhorou. E quando alguém não consegue desfrutar daquilo que Deus já entregou, é quando a pessoa vive sempre esperando o pior. Quem aqui já viveu, você vive esperando que as coisas acabem, você vive preocupado quando, um exemplo, quando a conta chegar, a conta nem chegou ainda. Mas você já está preocupado por coisas que ainda nem aconteceu. Você vive preocupado se vai faltar comida, você está sempre preocupado com um futuro que nem chegou ainda. E quando alguém não consegue desfrutar daquilo que Deus já entregou, é quando a pessoa vive presa esperando o pior. Sempre pensando no prejuízo, sempre imaginando que vai faltar, sempre olhando mais para o risco do que para a provisão de Deus. Você está sempre olhando para o negativo, sempre para a falta. A mentalidade de escassez faz a pessoa acreditar que nunca haverá o suficiente. Ela não merece viver coisas boas. Essa é a mentalidade da pessoa escassa. Que prosperar é perigoso. Que desfrutar da vida gera culpa. Às vezes você faz algo e você fica com aquele sentimento de culpa. Que sonhar alto pode ser arriscado demais. E que crescer é ameaçador. Muitas vezes essa mentalidade nasce em traumas que veio desde a nossa infância. Humilhações que você passou, pessoas que você viveu e que vivia falando essas palavras negativas para você. Perdas financeiras que você teve, ambientes de miséria emocional. A pessoa era tão miserável que ela só vive pensando na falta, no que vai faltar, no que pode não ter.
Isso é uma pessoa presa e miserável emocionalmente. Ou você viveu em famílias que viveram constantemente no medo. Você nunca está na gratidão pelo que você tem. Você sempre está no medo da falta. E isso é perigoso. Algumas pessoas, elas cresceram ouvindo frases como: cuidado, porque pode faltar. Dinheiro acaba rápido. Isso não é pra gente. É caro demais. A minha mãe e o meu pai falam muito isso. É caro demais. Porque aquela mentalidade de escassez está ali. E eu entendo que é de onde você veio, o meio que você vive. As pessoas falam muito: a gente não merece isso, não merecemos essa coisa. E sem perceber, foram moldadas por uma mentalidade limitada. E você vive é a sua vida toda assim, com essa mentalidade limitada de escassez. A escassez não faz as pessoas apenas economizar. Eu não estou dizendo que você tem que estourar. Não, não é isso. Você tem que economizar, você tem que ser organizado. Mas a escassez, ela rouba a capacidade da pessoa confiar em Deus. Que Deus está vendo, que Deus provê, que Deus pode mudar a sua história se Ele quiser agora no estralar de dedo. Mas por você não confiar, porque você veio de uma família que tinha esse pensamento miserável, você também fica vivendo igual a eles. E aí você nunca pensa em prosperar, em crescer, em avançar, porque a sua mentalidade não deixa você avançar. Porque uma pessoa escassa não consegue descansar, ela vive em alerta constante, ela vive em alerta o tempo todo. Vive presa ao medo da perda, vive emocionalmente aprisionada. Mesmo quando já saiu da pobreza física, a mentalidade dela ainda continua naquela escassez. A escassez também ela gera trava emocional, dificuldade de prosperar, medo de empreender. Porque você, em vez de meter a cara mesmo e dizer: Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou me embora. Aí você não vai, não prossegue, não faz, porque o seu medo está no medo de perder, de faltar, do que pode dar errado. Você nunca pensa que Deus está com você e que vai dar certo. Você pensa nas coisas que pode dar errado. É uma pessoa que é escassa. Você tem medo de crescer, medo de investir, medo de usufruir da vida. Porque você acha que a vida é só para trabalhar e pagar a conta. E aí você sente culpa muitas vezes quando você sai num final de semana para desfrutar da vida. Você fica com aquele peso, aquela culpa. E nem você consegue desfrutar, nem você consegue aproveitar o desfrute porque o seu pensamento está preso ali naquela escassez. Você vive com pensamentos pessimistas, síndrome de não merecimento. Você acha que você não é merecedor de crescer, avançar, de prosperar, de ter uma vida digna. E é por isso que muitas pessoas trabalham muito, mas não conseguem multiplicar. Você trabalha, o dinheiro chega, acabou-se. Porque primeiro começa na sua mente. Porque a mente dessas pessoas está programado para sobreviver e não para prosperar. Então você hoje tá vivendo só para sobreviver, ou a sua mentalidade é de avançar, é de crescer e de prosperar? Deus nunca nos chamou apenas para sobreviver. Deus nos chamou para a gente viver debaixo da provisão, da confiança e da abundância do reino de Deus. Então, abundância não é gastar irresponsavelmente. Isso não é abundância. Deixa eu baixar aqui esse cabelinho. A abundância é viver sem ser governado pelo medo. E isso é abundância. É quando o medo, ele vem, mas eu digo: não, ele não vai me dominar. Porque eu tenho a confiança
E é na provisão da abundância que vem do reino de Deus. Se você é uma pessoa que está alinhada com Deus. Uma pessoa abundante não é aquela que tem mais dinheiro. É aquela que confia que Deus continua sendo a sua fonte. E isso é uma pessoa abundante. Olá, Paulo. Deus abençoe. Então, em Mateus 6, do 31 ao 33, fala assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Então, Jesus estava ensinando aqui algo profundo nessa passagem bíblica de Mateus 6. A ansiedade pela falta revela uma dificuldade de confiar plenamente na provisão do nosso Pai. O espírito da escassez faz a pessoa viver inquieta o tempo inteiro. Preocupado sempre na falta, no que pode faltar, no que pode acontecer, nas dívidas que nem chegaram. Faz você, coloca a sua mentalidade lá para frente de coisas que ainda nem chegou. E você vive nessa vida de medo, de preocupação. Você não confia em Deus, você confia só naquilo que você faz. A ansiedade pela falta revela uma dificuldade de confiar plenamente na provisão de Deus. O espírito de escassez faz a pessoa viver inquieta o tempo inteiro. Ela nunca descansa. Ela nunca se sente segura. Ela nunca sente que é o suficiente. Mesmo quando ela possui recursos, ela continua vivendo emocionalmente naquela falta. E isso é uma prisão tão miserável. Quando a gente é preso nisso, a gente vive no medo. Mas Jesus nos lembra que Deus conhece cada necessidade nossa. Deus sabe todas as necessidades que você está precisando, do que você está sentindo. O Senhor não é um pai ausente. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Só que a gente aqui esquece, porque a nossa mentalidade nos leva para a escassez todo dia. Ele continua sendo Jeová Jireh, o Deus da provisão. O nome Jeová Jireh significa o Deus que provê. Por isso que Deus tem tantos nomes. Porque cada nome tem um significado. Então, Jeová Jireh é o Deus que provê, que sabe das suas necessidades e que provê na sua vida. Só que você é que não confia nele. A escassez faz a pessoa pensar, e se faltar? A gente pensa muito, e se faltar? E quando faltar? A fé faz a pessoa declarar que Deus continua cuidando de mim. E isso é fé. Mas a escassez faz você ficar pensando, e se faltar? E quando faltar? 2 Timóteo 1,7 fala assim: Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, grande parte da escassez é alimentada por medo. Medo de perder, medo de não dar certo, medo de não crescer. Medo de você investir em algo, medo de você começar algo. Medo de prosperar. E o medo paralisa o seu destino. Pessoas com mentalidade de escassez, geralmente elas enxergam primeiro o fracasso. Quando elas querem começar alguma coisa, elas olham primeiro para o fracasso e não para a oportunidade que Deus está dando para elas. Elas conseguem imaginar tudo dando errado, antes mesmo delas tentar. Veja que mentalidade miserável, gente. Eu tenho que falar miserável porque realmente é uma mentalidade de miséria. E Deus não é miséria. Deus não habita na miséria. O medo, ele rouba a sua ousadia. Rouba a sua criatividade. Você pode ser a pessoa mais criativa do mundo. Mas se você se permite ficar com esse medo, a sua criatividade, ela não avança. Ela não deixa você seguir em frente e criar aquilo que Deus está te permitindo e te dando. O medo, ele rouba a sua visão. E rouba a sua capacidade de sonhar grande.
Por isso que muitas pessoas sonham muito pequeno e ficam dizendo assim, não, meu pai já falou isso também já. Não, se Deus me der der para pagar as contas, eu ter aqui uma casa para morar, uma comida, já tá bom. Pare com esse pensamento em nome de Jesus. Isso é pensamento de gente miserável. Você acha que Deus quer dizer para você, ó, não, eu só vou dar pro meu filho ali um dinheiro para pagar as contas, ele fazer a feira da semana, do mês e ter uma casinha ali. A gente fala até no diminutivo. Já percebeu que a gente fala no diminutivo? Não, eu quero uma casinha, eu quero um dinheirinho. É uma mentalidade tão miserável. Gente, me perdoe por essa palavra, mas é uma mentalidade tão miserável que você fica falando no diminutivo. Porque a sua mente não se permite crescer. Você quer viver, não, eu quero uma casinha, pagar minhas continhas. E você fala no diminutivo. E Deus quer te avançar, Deus quer te dar muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar, mas a sua mentalidade não permite isso. E aí você fica vivendo como essa pessoa, como um mendigo espiritual. Isso são mendigos espirituais. Você tem medo de ser ousado. Você tem medo dos sonhos que você tem muitas vezes. Deus não chamou a gente para viver aprisionado pelo medo. A escassez faz a gente viver na defensiva o tempo todo. A fé faz a pessoa viver confiando. Então vamos parar com essa escassez de mentalidade, de ficar falando no diminutivo, de ficar pensando, não, se Deus me der isso, tá bom. Não tá bom, não. Você é que muitas vezes diz não para Deus, para o que Deus quer fazer na sua vida. Por causa da sua mentalidade, por causa da sua boca, que fica profetizando coisas miseráveis. Existe uma diferença entre prudência e escravidão emocional. Deus nos chama para sermos sábios, mas não prisioneiros da ansiedade. Amém? João 10:10 fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então a abundância é totalmente o contrário da escassez. Jesus, ele não morreu apenas para salvar a nossa alma. Ele também veio para restaurar áreas da nossa mente que foram aprisionadas pela miséria emocional que a gente está vivendo. Então, muitas pessoas têm dificuldade de desfrutar porque elas usam coisas boas apenas em ocasiões especiais. Sentem culpa quando compram algo para si. Muitas vezes elas não acham que não são pertencentes. Aí elas dão assim, não, eu vou dar para fulana ali e vou ficar com o pior. Que mentalidade de escassez é essa, minha gente? Vocês não são filhos de Deus com essa mentalidade. Porque Deus não é esse homem. Aí você muitas vezes compra uma roupa, você vai na loja, você compra aquilo que você tanto queria. Aí você diz, não, eu só vou usar agora quando tiver um evento esplendoroso para não gastar a minha roupa, o meu sapato. Aí Deus te leva e você nem teve a oportunidade de usar aquilo, porque você guardou ali com a sua mente escassa. Por causa da sua mente escassa, você não usufrui daquilo que você tem, porque você só faz as coisas quando tem um evento para você fazer, ou sair de casa, ou alguma coisa assim. É igual, deixa eu falar um exemplo aqui muito presente na minha vida, na minha família. A minha mãe, ela só coloca, eu vou falar as coisas da minha vida, porque para vocês entenderem que eu também eu vim desse meio. Só que o Senhor tem trabalhado isso em mim. A minha mãe, ela comprava os pratos bonitos, ela só colocava os pratos melhores para quando chega visita. Os copos melhores para quando chega visita. Aí pra gente da casa, a gente toma nos pratos mais velhos, nos copos mais velhos, nos copos até de extrato de tomate. Aí, ou seja, o bom é para as pessoas que você nem tá vendo ali a primeira vez na vida, muitas vezes.
para pessoas que não são do seu convívio, mas para a gente de casa, a gente fica com pior. Veja que mentalidade de escassez é essa. Isso é uma mentalidade miserável, não é mentalidade de filho, não. Aí você coloca os melhores lençóis, as melhores toalhas quando chega uma pessoa de fora. Mas para você de casa, você se dá o pior. Então você está dizendo para você que você é uma pessoa miserável, que você não merece receber as bênçãos e as abundâncias de Deus. É isso que você está dizendo para você mesmo. Então, as pessoas têm dificuldade de desfrutar, elas ficam sentindo culpa quando carregam algo para si. Acreditam que não merece viver bem. Cuidam de todos, menos delas mesmas. É o que eu falei aqui. Você coloca os melhores pratos, as melhores toalhas para as pessoas. Sempre se coloca em último lugar. Você acha que você não é merecedor. Eita, que esse cabelinho aqui tá... Ó. Isso também revela uma mentalidade de escassez. Há pessoas que têm perfume, mas elas não usam. Só usam quando vão sair para um evento, uma festa. Tem roupas boas, mas guardam. Exatamente, Ruth. Eu fui ensinada assim. Mas em nome de Jesus eu disse, não. Quando eu fui agora para casa da minha mãe, eu fui para lá e aí eu comprei, porque eu gosto de decoração, né? Eu descobri isso em mim que eu gosto de decoração. E eu gosto de decoração branco com dourado. Por mais que não seja de ouro, mas eu gosto de coisa dourada. Para simbolizar o ouro. Olá, apóstolo Rode. Shalom. Então, eu comprei um monte de coisa de decoração para casa da minha mãe. Help me. Então, eu comprei as coisas e aí eu comprei decoração, pratos, até talheres, eu comprei talheres de ouro. Eu disse, mãe, vamos usufruir disso aqui. Vamos usufruir, não tem esse negócio de só quando chega a gente, não, porque a gente tem que se sentir merecedor. Eu sou filha. Então eu tenho que usufruir, vamos usufruir. Amém. Então, há pessoas que têm roupas boas, perfumes, mas só usa quando vai usar em algum evento. E fica guardando as coisas. Isso é pensamento de uma pessoa escassa. Você está dizendo para você que você não é merecedor das coisas que Deus quer te dar. Tem pessoas que têm sonhos, mas elas não vivem aquele sonho. Tem recursos, mas vivem como se fossem miseráveis emocionalmente. E enquanto isso, a vida vai passando. A vida vai passando. A vida vai seguindo. Help me, please. Help me. E enquanto isso, a vida vai passando, amém? Glória a Deus. Então, Deus não nos chamou para viver presos ao medo de perder tudo. My God, help me. Ele nos chamou para viver em equilíbrio, gratidão e confiança. Desfrutar daquilo que Deus permite que você conquistasse não é pecado. Pecado é transformar o medo em sonhar da sua vida. O pecado é transformar o medo em Senhor, desculpa, errei. O pecado é transformar o medo em Senhor da sua vida. Então, que hoje você possa mudar toda essa sua mentalidade de escassez, que Deus não nos chamou para isso. Por isso que muitas vezes Deus não nos avançou ainda, porque Ele já liberou do céu. Ele já liberou, mas por que a gente ainda não fez download? Porque a nossa mentalidade não consegue avançar. Aqui tá travado, tá assim, ó. Solta, abre. Então que hoje você diga assim, Senhor,
Repita comigo se você puder. Senhor, quais são as áreas da minha vida que eu estou sendo escassa? Me mostra, Pai, quais são as áreas da minha vida que eu preciso ser transformada para que eu viva tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Então, a escassez não é apenas falta de dinheiro, é uma prisão emocional e espiritual. É uma prisão. Então, você está vivendo ainda preso ou você já buscou sair dessa prisão? A escassez, ela impede pessoas de crescerem, sonhar e empreenderem. E desfrutarem e viverem plenamente aquilo que Deus preparou. Você vive só preocupado com o que vai faltar. Eita glória! Quem entrou aqui? Apóstolo Rogério Zaite. Aleluia! Glória a Deus pela sua vida. Amém? Então, a escassez ela não é falta de dinheiro. Primeiramente, ela é uma prisão emocional e espiritual. Enquanto você fica aí guardando seus pratos melhores para usar só quando chega visita, você está dizendo para você mesmo, eu sou uma pessoa escassa e não sou merecedora das bênçãos de Deus. É isso que você está dizendo para você. Porque quando eu vivia na minha infância, até hoje ainda, eu vou na minha casa dos meus pais, eles só colocam os pratos melhores, as toalhas melhores quando chega alguém de fora. E para eles, que são os de casa, eles não desfrutam daquilo que Deus já liberou. Então, muitas vezes, não é Deus que não liberou, é você que não quer receber, porque você é uma pessoa escassa. A sua mente está fechada para receber as coisas do Senhor, para viver a prosperidade que vem dele. Então, as pessoas, elas próprias se impedem de crescer, de sonhar, de empreender, de desfrutar e de viver plenamente aquilo que Deus preparou. Então, a escassez faz a gente viver sempre esperando a tragédia, esperando que vai faltar, esperando que vai acabar. A gente vive nesse pensamento da falta. E quando eu vivo no pensamento da falta, não tem como eu fazer o download daquilo que já foi liberado para mim pelo céu. Então, a escassez faz você viver sempre pensando no que pode faltar, no que pode não dar, nas contas que ainda nem chegou, mas você já está preocupado. Veja que mente escassa. Mas a fé faz alguém esperar a provisão de Deus. Então, hoje, talvez o Senhor esteja revelando áreas onde ainda existe miséria emocional dentro de nós. O medo excessivo, a culpa do que pode faltar, a culpa do que pode não dar certo, a culpa ao desfrutar da vida, de você só fazer as coisas boas quando chega alguém de fora e você não desfrutar. Culpa de desfrutar a vida porque você está preocupado com os problemas que ainda nem chegaram, financeiros. Pensamento pessimista, sentimento de indignidade. Você não se acha digno de ser uma pessoa próspera, porque você olha para as pessoas e você se acha, não, eu não quero não, porque pode ser que eu vá para o inferno. Se o seu coração tiver no dinheiro, sim, aí é então tá o perigo. Mas que a gente possa não viver com essa mentalidade escassa de que o Senhor já liberou para nós algo que já era para a gente estar vivendo, mas muitas vezes a gente não está vivendo pela nossa própria mentalidade escassa. Amém? Dificuldade de acreditar que coisas boas também são para você. Deus quer curar isso. Porque quem vive governado pela escassez nunca consegue acessar plenamente aquilo que Deus deseja liberar. A prosperidade do reino começa primeiro na nossa mente. Começa quando você entende que Deus é a minha fonte. Eu não preciso viver dominado pelo medo. Eu não posso confiar no eu posso confiar no cuidado do Senhor. Mas aí você confia mais no poder do que você faz do que no Senhor, que provê, que te vê,
que já liberou as bênçãos para você, mas você não consegue aceitar porque você tem um pensamento de escassez. Você, muitas vezes, deixa de pensar que você é digno de desfrutar daquilo que Deus te permitiu viver. Então, a escassez nos aprisiona, mas a confiança em Deus libera. A confiança em Deus libera. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração hoje para que o Senhor possa mudar essa nossa mentalidade de escassez. Para que a gente pare de ficar olhando para o medo do que pode faltar e confie naquele que sabe todas as coisas e você siga em frente. Porque eu já pensei muito no que pode faltar, no que pode não ter. E isso me levou para um looping de preocupação que o meu dia eu deixava eu não conseguia nem orar, só preocupado com medo de não ter o que comer, não ter como pagar aluguel, não ter o que vestir, não ter como pagar as contas. E a sua mente fica só pensando naquilo. E você nem vive, você fica aprisionado nesse pensamento. É muito miserável isso. E Deus não habita aí nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos avançar. Quero fazer uma oração pela vida de vocês, pela nossa vida, sobre esse espírito, para que ele seja hoje arrancado da nossa mente, da nossa vida, das nossas emoções. Para que você não viva mais como um miserável escasso, mas você viva como um filho. E filho não é para viver com essa mentalidade. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar. Senhor Jesus, hoje eu te peço, revela as áreas no meu coração, onde ainda existe escassez. Mostra onde o medo tem me envergonhado, mostra onde eu tenho vivido preso à ansiedade, ao pessimismo, à insegurança, ao sentimento de não merecimento. Pai, cura as minhas emoções. Olá, acho que evangelista Alex Brito, Deus abençoe. Cura os traumas, humilhações, perdas, palavras que construíram dentro de mim uma mentalidade limitada. Eu renuncio toda a mentalidade de falta, eu renuncio o medo constante de perder. Renuncio pensamentos pessimistas e toda a prisão emocional que me impede de viver a abundância do teu reino. Ensina-me a confiar em ti verdadeiramente. Ensina-me a descansar na tua provisão. Que eu não seja governado pelo dinheiro, pelo medo ou pela ansiedade, mas guiado pela fé, pela sabedoria e pela confiança no Senhor. Que eu tenha equilíbrio para administrar, mas também liberdade para desfrutar com gratidão daquilo que o Senhor me permite viver. Que toda mentalidade de miséria seja quebrada na minha vida. E que eu viva como um filho e filha, confiando que o Senhor continua sendo a minha fonte. E que o Senhor me mostre hoje, em nome de Jesus, onde a escassez tem tomado a minha vida, tem me paralisado, tem me parado de não avançar nas promessas que o Senhor já liberou para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, para quem entrou agora, quase agora, essa semana a gente vai falar sobre escassez, sobre miséria, sobre ganância, sobre prosperidade, o que realmente é prosperidade. Porque muitas pessoas acham que prosperidade é só pensar em dinheiro. Então, essa semana eu quero falar sobre isso, porque assim, é uma área onde eu vivi muitos anos da minha vida presa. E eu tinha dinheiro muitas vezes, mas a minha mente era escassa. Eu só vivia pensando na falta, preocupada. E aí eu deixava muitas vezes de ouvir o que Deus está falando, porque eu bloqueava o meu espírito de ouvir a voz de Deus. E isso também bloqueia a nossa vida.
Quando a gente fica pensando, olhando para a escassez, no que pode faltar, a gente deixa muitas vezes de confiar em Deus. No Deus que provê tudo, no Deus que nos vê. Porque a gente só acha que a nossa vida é trabalhar e pagar a conta. E quando eu penso isso, eu tenho uma mentalidade totalmente presa na escassez. Amém? Silvia, em nome de Jesus, que o Senhor, eu repreendo agora toda a tristeza do seu coração. Todo espírito maligno que trouxe tristeza para você, eu repreendo em nome de Jesus. E que você venha se alegrar agora. No nome, no poder que há, no nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor me mostrou como se fosse um espírito assim, sussurrando no seu ouvido. Mas em nome de Jesus caiu por terra. Eu repreendo esse espírito em nome de Jesus da vida da minha irmã Silvia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bate em retirada. Satanás. Você não tem aqui, você não tem vez não. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes com esse tema? Então, essa semana, até sexta-feira, vamos falar sobre esse assunto. Então, se você tem pessoas que estão vivendo assim, presas em cadeias, manda essa live para elas. Amanhã a gente vai falar, eu acho que amanhã é sobre, a gente falou sobre escassez, né? Amanhã eu acho que é sobre ganância, eu vou ver ainda. Eu acho que amanhã vai ser sobre a ganância. Então que você hoje possa tirar tudo aquilo que você está guardando dentro do seu guarda-roupa e só esperando situações boas. E você nem sabe o dia de amanhã. Não dizendo que, em nome de Jesus, vocês vão viver aí até os 120 anos. Mas a gente nem sabe o dia de amanhã e a gente deixa de desfrutar as coisas que a gente tem, que Deus nos permitiu ter, porque a gente tem essa mentalidade escassa. A gente fica segurando de viver, de usufruir das coisas, porque você só acha que você tem que usar as suas melhores coisas, roupas, sapatos, quando você tiver um evento. E a vida está passando aí. A vida está passando. E você vivendo como um mendigo. Amém? Eita glória! Amém! Essa live tem de segunda a sexta, meio-dia. Aí todos de segunda a sexta a gente traz um assunto. Tá? Então que Jesus Cristo abençoe vocês. Que vocês possam mudar a mentalidade de vocês hoje. Para que vocês não vivam como mendigos espirituais. Mas como que vocês vivam como filhos. Se eu sou filha, eu não tenho que ir agora eu vou ali na loja, pego uma roupa, compro e guardo no meu guarda-roupa e só vou usar no dia que tiver uma celebração. E aí a vida vai passando. E se Deus quiser te levar hoje, aquela coisa vai ficar ali. Porque Deus está vendo o quanto você está sendo miserável nas suas ações. E que você ainda não tomou posse do que Deus está te entregando. E que você é filho, você está esquecendo disso. Ô, glória! Amém, pastor Valmir. Deus abençoe sua vida, viu? Criciúma, Santa Catarina. Aleluia. Então, que o Espírito Santo de Deus te lembre quem você é. Que você é irmão mais novo e irmã mais nova de Jesus. E que você não viva como um miserável mendigo. Mas você viva como um irmão de Jesus ou a irmã de Jesus. E filho de Deus. Que a sua mentalidade possa ser quebrada hoje. Nesse pensamento de miséria, de escassez, de falta. Pensando sempre na falta. Quando eu vivo na falta, eu não permito que a fé trabalhe na minha vida. Eu não permito que Deus me abençoe. Eu não permito que Deus me dê aquilo que Ele já liberou na palavra dEle. Se a Bíblia tem 33 mil promessas, quais são as promessas que eu estou vivendo? Eu estou me permitindo viver as promessas dEle ou eu estou só dizendo, falando palavras, meras palavras, para tentar fazer bonito na presença das pessoas? Aí quando eu estou ali, eu vivo como uma mendiga.
sabe? Preocupado, vai faltar, não, só vou usar minha roupa melhor quando eu sair de casa. Só vou usar meus pratos melhores quando chega uma pessoa de fora. E a sua família vivendo nessa escassez, nessa miséria. E Deus te observando e dizendo, realmente, ele disse que é meu filho, mas ele está vivendo como se não fosse. Então, seja verdadeiro com você mesmo. E deixe de viver como um mendigo ou uma mendiga. Se você realmente sabe quem você é. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então amanhã nós voltamos ao meio-dia. Exatamente, Paulo. Olha aí, ó, Paulo dando um exemplo. Tem coisas que você nem usa. Pra gente finalizar, tem coisas que você nem usa. Mas você está guardando, deixando de abençoar outra pessoa e de coisas melhores vir para a sua vida, porque você está você está vivendo como um mendigo, prendendo aquilo que poderia você abençoar e deixar o Senhor te abençoar com coisas novas, mas você nem se desprende, nem dá e está ali guardado. O Senhor disse, olha, você vai dar. Eu dei quase o meu guarda-roupa todo. Mas porque eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer tirar da minha vida? E quando Deus vem, Ele vem para fazer mudança, aí Ele realmente vai ver onde está o seu coração. E como você está pensando, se você está pensando como um mendigo, ou você está pensando como um filho. Porque quando eu sou uma pessoa, uma mendiga, eu digo que sou filha, mas vivo como uma mendiga. Eu vivo pensando na falta. Eu não quero abençoar a vida das pessoas com roupas que eu tenho ali que eu nem uso. Mas também não quero dar. Eu vivo preocupada porque só vou usar as minhas melhores coisas quando tem um evento. Quando eu vou para a igreja no domingo é que eu boto uma roupa melhor. O resto da semana eu vivo toda despedaçada dentro de casa. Como uma pessoa mesmo miserável. Aí fica dizendo aí, falando na internet, não, eu sou filha, eu tenho identidade em Cristo, mas vive como um miserável mendigo. Veja que coisa contraditória. É muito contraditório. Eu só uso minhas coisas melhores, os meus pratos, quando chega uma pessoa de fora, mas por de casa, fica vivendo os restos dos copos de extrato de tomate. Mas os copos melhores é para as pessoas de fora. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Porque isso veio da minha avó, da minha família, dos meus antepassados. Eles viviam assim. Mas eu digo, não, vou usufruir tudo. Porque eu entendi que eu sou filha. E se eu digo que eu tenho identidade, essa identidade precisa ser exposta e vivida. Dentro de casa também. Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Até amanhã, ao meio-dia, se o Espírito Santo de Deus me permitir. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. E até amanhã.